Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao projeto Bíblia em 365, projeto no qual em 365 dias nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 28 de março de 2022, os capítulos iniciais são Deuteronômio capítulo 9 e capítulo 10. Eu sou Matheus Ramos Pro. Vamos lá? Deuteronômio, capítulo 9. Moisés lembra aos israelitas o socorro divino. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até aos céus. Povo grande e alto, filho dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Sabe, pois, hoje, que o Senhor, teu Deus, é que passa adiante de ti. É fogo que consome, e os destruirá, e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás e, depressa, os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Quando, pois, o Senhor, teu Deus, os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir. Porque, pela maldade destas gerações, é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações, o Senhor, teu Deus, as lança de diante de ti. E, para confirmar a palavra que o Senhor, teu Deus, jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. As infidelidades de Israel, versículo 6. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor, teu Deus, te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura serviço. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira o Senhor, vosso Deus, no deserto, desde o dia em que saístes do Egito até que chegastes a este lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. Pois, em Horebe, tanto provocastes a ira o Senhor, que a ira do Senhor se acendeu contra vós para que vos destruir. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. E, nelas, estavam todas as palavras que o Senhor havia falado convosco no monte, no meio do fogo, estando reunido todo o povo. Ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo, que tiraste do Egito, já se corrompeu. Cedo se desviou do caminho que lhe ordenei. Imagem fundida para si fez. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: atentei para este povo, e eis que ele é povo de dura cerviz. Deixa-me que o destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus.
e te faça a ti nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, e o monte ardia em fogo. As 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. Olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor, vosso Deus. Tinhais feito para vós outros um bezerro fundido. Cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as 2 tábuas e as arrojei das minhas mãos e as quebrei ante os vossos olhos. Prostrado estive perante o Senhor, como dantes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar à ira. Pois temia por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós outros, para vos destruir, porém ainda esta vez o Senhor me ouviu. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir. Mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém, tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhais feito, e o queimei, e o esmaguei moendo-o bem, até que se desfez em pó. E o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massá e em Quibrote Atalavá, provocastes muito a ira do Senhor. Quando também o Senhor vos enviou de Cádiz Barneia, dizendo: Subi e possui a terra que vos dei. Rebeldes fostes ao mandado do Senhor, vosso Deus, e não o crestes e não obedecestes à sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci. Moisés intercede pelo povo. Versículo 25. Prostrei-me, pois, perante o Senhor e, 40 dias e 40 noites, estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgatastes com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado. Para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga: não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra de que lhes tinha falado, e porque aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Todavia, são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com o braço estendido. As segundas tábuas da lei. Capítulo 10. Naquele tempo, me disse o Senhor: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. E o Senhor mas deu a mim. Virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera.
e ali estão, como o Senhor me ordenou. Da vocação da tribo de Levi. Versículo 6. Partiram os filhos de Israel de Beerote Bené, Jaacã, para Mosera. Ali faleceu Arão e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gugigoda e de Gugigoda para Jotbatar, em terra de ribeiros de águas. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, teu Deus, lhe tem prometido. Permaneci no monte como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. O Senhor me ouviu ainda por esta vez. Não quis o Senhor destruir-te. Porém o Senhor me disse: levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entre e possua a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Exortação à obediência. Versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e ande em todos os seus caminhos, e ames e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Então somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureceis a vossa cerviz. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama-o ao estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor, teu Deus, temerás, a ele servirás, e a ele te chegarás e, pelo seu nome, jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. E, agora, o Senhor, teu Deus, te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Lucas, capítulo 8, versículo 1 ao 21. As mulheres que assistiam a Jesus. As mulheres que assistiam Jesus. Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana,
mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. A parábola do semeador. Versículo 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra. Cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A explicação da parábola. Versículo 9. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que, vendo, não vejam, e, ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes o coração a palavra. Arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer de dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. A palavra da candeia. Versículo 16. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. A família de Jesus. Versículo 19. Vieram ter com ele a sua mãe e os seus irmãos e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Salmos, capítulo 69, versículos 19 até o 36. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista.
O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureceram-se-lhes os olhos para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade à iniquidade, e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos, e não tenham registro com os justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Provérbios capítulo 12, versículo 2 e 3. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios, ele o condena. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. E aí, coloque aí no comentário aí a parte que mais te tocou no coração na palavra de hoje. Lesh Lehá.